Boa noite, Brasil! Sejam todos muito bem-vindos a mais uma live nessa noite. Boa noite para você aí do Instagram, boa noite para você do Facebook, boa noite para você do YouTube. Vamos convidando o povo para estar conosco aqui nessa live, nessa noite. Olá, aqui é Uriel Pedroso e eu ajudo pessoas que estão no fundo do poço, no caos das suas emoções, ao topo do controle emocional em 4 semanas. Seja muito bem-vindo à minha série de lives e eu tenho um sonho, viver um dia em um mundo em que as pessoas sejam livres dos seus medos e também dos seus traumas emocionais. E no episódio de hoje a gente vai falar sobre trauma emocional no útero. Coloca para mim de qual lugar do país você me assiste nessa noite. Se você me ouve bem, está ouvindo a minha voz, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda e que você esteja aqui para um momento muito especial, uma live em que a gente vai entender origens. Por que nós sofremos? Por que nós temos tantas dificuldades e problemas emocionais? O que está por trás de tudo isso? É o que a gente vai conversar hoje aqui nessa live. E eu queria começar aqui a live dessa noite com um pensamento muito incrível e é um pensamento muito forte. E o pensamento é o seguinte: nascemos para ser felizes e iluminar o mundo. Precisamos nos libertar de tudo aquilo que nos prende na escuridão. Olha que interessante esse pensamento e eu queria convidar você, de repente, se quiser anotar, anote, porque ele é forte. Nascemos para ser felizes e iluminar o mundo. Precisamos nos libertar de tudo aquilo que nos prende na escuridão. Olha que forte isso. E eu queria trabalhar um pouquinho nesse texto, nessa noite, nessa live, porque todos nós nascemos. Não existe predestinação. Muitas pessoas acreditam que as pessoas são predestinadas, e é como se Deus escolhesse um para ser feliz, um para ser saudável, um para ser pobre, outro para ser doente e assim por diante. Nós não acreditamos e não deveríamos acreditar nisso, porque a oportunidade é para todas as pessoas. E por trás, quando envolve então a questão espiritual, envolve Deus, Deus gostaria que todos fossem felizes. Mas infelizmente nascemos em um mundo de desigualdade, num mundo complicado, num mundo bem difícil de se viver. Mas sim, nascemos para ser felizes. Nascemos para iluminar o mundo. Você é uma luz para iluminar o mundo. Precisamos nos libertar de tudo aquilo que nos prende na escuridão. Qual é a escuridão? O que tem prendido você? Quais são os seus traumas? Quais são os seus bloqueios? Quais são as suas lutas? Quais são as suas dificuldades? E nessa noite, nessa live, a gente vai entender sobre origem. Nós vamos sim trabalhar com origem. Nós vamos fundo nessa noite dentro das origens. Mas um recado muito importante, na realidade 2 para você. O primeiro recado nessa noite é o seguinte: o primeiro recado é, se você tiver alguma pergunta ao longo dessa live, que vai ser uma live hoje incrível, vai ser uma live sobre origens, vai ser uma live em que a gente vai entrar no útero materno para a gente entender os porquês de tanto sofrimento emocional, por que temos dores emocionais, por que existem coisas que atrapalham a nossa vida. Então, se você tiver alguma pergunta ao longo dessa live, não coloque nos comentários durante a live. Você pode colocar no ponto de interrogação, porque daí ela fica parada para mim aqui, ou anote num papelzinho, no final eu vou abrir para perguntas, tá bom? Não coloque no comentário, que vai um monte de gente comentando e vai desaparecer e eu não vou encontrar mais. Então, ponto de interrogação que tem aí na sua tela, ou escreva no papel e depois na hora você coloca aí nos comentários. Segundo recado importante:
Se você ainda não se inscreveu gratuitamente para a semana do desbloqueio emocional, que vai acontecer do dia 7 agora de dezembro até o dia 10, ou seja, de segunda a quinta-feira, se inscreva, é gratuito, você não paga para entrar, não paga para sair, se inscreva que vai valer muito a pena. Como que eu me inscrevo, Ariel? Se você, no Instagram, você se inscreve pelo bio, né, pela bio, ou seja, você entra lá na minha biografia, clica no link lá, você vai abrir uma página para você com vários links, e você então pega e clica aí na semana do desbloqueio. Aí vai abrir uma outra página, você coloca os seus dados e acompanha passo a passo. Você tem que confirmar o seu e-mail, olhando lá dentro do seu e-mail. E por fim, o que você precisa fazer? Você precisa entrar para o grupo aí, que é o grupo de transmissão, uma comunidade do Facebook que vai ser fechado. Então, semana que vem, a partir de segunda-feira, segunda a quinta, fechado dentro dessa comunidade, tá certo? Quem não estiver lá não vai assistir, não vai ter reprise dessa live, você vai perder. Na realidade, ela é melhor do que uma live, né? Vai ser um assunto fantástico, nós vamos desbloquear pessoas dentro dessa semana que vai ser incrível. Então, recados dados, o primeiro de perguntas, o outro para inscrição. E no Facebook, é só você ir embaixo da capa da página no Facebook, tem lá um botão para você saber mais, abre já diretamente, é só seguir o passo a passo, tá bom? E se você não faz parte ainda do meu canal no Telegram, entre para o canal do Telegram, porque lá esporadicamente eu gravo áudios e materiais que não estão nas nossas lives, estão lá para você poder participar. Então lembre-se de algo muito importante. Nós nascemos para sermos felizes e o meu propósito aqui é fazer com que você se torne uma pessoa feliz. O meu propósito aqui é fazer com que você se torne luz para iluminar esse mundo que tão escuro tem sido. O meu propósito aqui, em todo o material que eu tenho produzido, é fazer com que você se liberte de tudo aquilo que te prende na escuridão, tudo aquilo que trava a tua vida, tudo aquilo que arrebenta com você, tudo aquilo que tem te entristecido, tudo aquilo que tem te dado doenças emocionais. E na live de hoje eu quero analisar com você alguns estudos científicos para entendermos o que está por trás dos nossos sofrimentos emocionais. O que está por trás do teu sofrimento? Por que tem tanta coisa que te prende? Por que tem tanta coisa que te machuca? Por que tem tanta coisa que tem arrebentado com a tua vida? Mas sim, o que está por trás? Tudo tem uma origem, tudo tem um começo, tudo tem um princípio. Ninguém nasceu bloqueado, ninguém nasceu com ansiedade, com depressão ou com a vida arrebentada. Você pode sim ter tido coisas que começaram no útero materno, a gente vai ver hoje, que contribuíram, mas ao longo da tua vida, com os teus cuidadores, pais, avós, ou seja, lá quem passou pela tua vida, bloquearam você por completo. Bloquearam você na criatividade, bloquearam você na sua autoimagem, bloquearam você na sua autoimagem, bloquearam você na sua autoestima, bloquearam você em vários aspectos. E talvez eu esteja falando nessa noite para alguém que se acha feio, para alguém que se acha feia, para alguém que se acha que não tem esperança, para alguém que acha que não vale a pena de repente continuar, inclusive vivendo. Vale a pena sim, não desista de você. Eu conversava com uma pessoa no dia de hoje, ou ontem, e essa pessoa dizia assim que para ela não existia mais saída, para ela não existia solução, porque ela era uma pessoa muito bloqueada, que não tinha como resolver a situação. E eu falava para essa mulher que ela não deveria desistir, não desista de você, tudo tem uma origem, tudo tem como resolver, e a gente precisa aplicar aquilo que é necessário para a transformação. E olha que incrível, gente. Há um crescente corpo de pesquisas mostrando que os bebês lá no útero materno, eles sentem, eles provam, eles aprendem e têm algum nível de consciência. Olha como isso é mais forte do que a gente imagina. Pense bem, dentro do útero materno, você tem aí bebezinhos que estão em formação e esses bebezinhos, eles sentem, eles provam, eles aprendem e eles têm algum nível de consciência. Então tudo que está acontecendo à nossa volta, ligados pelo cordão umbilical, dentro do útero materno, que deveria ser um santuário de proteção, dentro desse santuário algumas coisas estão acontecendo. Não passa só alimento para essa criança, mas ele está captando tudo o que acontece do lado de fora nessa vida e o que acontece também no interior da sua própria mãe. Você está começando a entender? E você vai ver dentro do estudo científico, vários estudos que nós vamos apresentar aqui essa noite, o quão forte
o quão incrível, o quão impactante isso é para a minha vida e também para a tua vida. Então, muitos de nós, a expressão é muito forte, mas muitos de nós acabamos sendo amaldiçoados ainda no ventre materno, com traumas e bloqueios emocionais, sim, senhoras e senhores, por causa dos vampiros emocionais que existem e por causa de toda e qualquer condição que a sua mãe estava enfrentando. Como foi a condição, como foi a aceitação dela para essa criança que estava sendo gerado dentro dela. Está conseguindo entender? É muito forte, mais forte do que a gente imagina. Imagine dentro do útero materno, sentir, provar, aprender e ter algum nível de consciência. Conforme o feto ele vai crescendo, ele está constantemente recebendo mensagens da sua mãe. E não é apenas ouvir os seus batimentos cardíacos e qualquer música que ela toque em sua barriga. Ele também acaba recebendo sinais químicos através da placenta. Então não é simplesmente o coração da mamãe batendo, não é simplesmente uma música que ele está ouvindo, o que ela está cantando para o bebê, ou ela está ouvindo, mas ele começa a receber sinais químicos que são passados então através da placenta. Um estudo que foi feito pela Associação de Psicologia e Ciência lá nos Estados Unidos descobriu que isso inclui sinais sobre o estado mental da própria mãe. Então, o estado mental dessa mãe vai impactar grandemente essa criança dentro do útero materno. Se essa mãe ela é deprimida, isso afeta o desenvolvimento do bebê após o nascimento. Então, se a gente está falando de uma mãe que tem depressão e ela agora engravida, essa criança vai receber uma carga muito grande, uma carga química muito grande através da placenta, que vai repercutir no desenvolvimento dessa criança após o nascimento. Então, o assunto nessa noite é um assunto muito forte e que chama bastante a nossa atenção. A longo prazo, ter uma mãe então deprimida pode levar a problemas neurológicos e também distúrbios psiquiátricos. Então percebe que é um assunto muito mais forte do que a gente imagina. Então dentro do útero materno, lembre de algo muito importante. Um bebezinho que está lá, ele sente, ele prova, ele aprende e tem um nível de consciência. E se essa mãe agora, ela passa por um processo de depressão, ela está num estado de depressão, ela vai trazer grandes problemas para essa criança no conceito de desenvolvimento após o seu nascimento. E ter uma mãe deprimida pode levar a problemas neurológicos e a distúrbios psiquiátricos. Então, chama muito a atenção quando a gente olha para um estudo como esse. Em outro estudo, descobriu que crianças mais velhas, cujas mães ficavam ansiosas durante a gravidez, o que geralmente é comórbido, né? Ou seja, aquele que possui mais de uma doença ao mesmo tempo, então, no conceito que envolve a depressão, tem certas diferenças começou o estudo, mostrou certas diferenças em estruturas cerebrais. Começou a ter diferenças nas estruturas cerebrais desses bebês. Serão necessários muitos estudos ainda, por décadas, para descobrir exatamente o que ter uma mãe deprimida significa para a saúde de uma criança a longo prazo, então, né? Acredita-se que o feto humano é um participante ativo no seu desenvolvimento e ele está coletando informações para a vida após o nascimento. Então, a ciência já comprovou que esse feto, esse bebezinho em formação, ele é um participante de todo o processo, um participante ativo no desenvolvimento e ele está coletando as informações tão necessárias para a vida após o nascimento. Então é algo que chama muita atenção, porque dentro do útero materno você pode estar recebendo uma carga muito forte que vai impactar, vai bloquear, vai traumatizar a sua vida por completo. Agora, você já cresceu, você é um bebê que cresceu, você é uma criança que cresceu, ou seja, pode ser que você esteja com a vida travada, com a vida bloqueada e tudo começou no útero materno. E é uma preparação para a vida com base nas mensagens que a mãe está transmitindo. E nessa noite a gente não vai só apresentar os estudos científicos, mas nessa noite eu quero mostrar para você como que você pode reverter esse quadro. Por mais traumatizado que você possa estar, por mais bloqueado que você possa estar, por mais problemas emocionais que você possa enfrentar, tudo tem uma origem. E como que a gente resolve essa situação, a gente vai falar nessa live, nessa noite. Olha que incrível um estudo que foi feito
e ele teve bebês no útero recebendo estimulação, uma estimulação que a gente chama de vibroacústica. E o que é isso? Essa é uma maneira elegante de dizer que as ondas sonoras elas foram transmitidas. Então eles pegaram os bebezinhos, ou seja, dentro do útero materno, e começaram a transmitir ondas para que essas ondas estivessem chegando nesses bebezinhos, para que eles conseguissem então o efeito de comparação. E também teve um outro grupo controle que não recebeu o tratamento. Então eles pegaram e separaram algumas mamães para receber as ondas, outras mamães para não receber as ondas. Então separaram o grupo e daí iam fazer uma análise para tentar entender a influência que essas crianças receberam e o que os outros não haviam recebido. E olha que interessante, depois que nasceram os bebês que receberam a estimulação, eles receberam novamente o mesmo tratamento agora já recém-nascidos, as mesmas crianças. O resultado foi que esses bebezinhos recém-nascidos, eles reconheceram o sinal e cada vez quando o sinal era mostrado, esses bebezinhos, eles se acalmavam. Eles reconheciam o sinal e eles se acalmavam quando recebiam o sinal. E os pesquisadores concluíram então que a vida fetal é capaz de aprender e memorizar com essa capacidade que dura até a vida neonatal e pós-nascimento. Então, foi comprovado que o bebezinho, então, ele recebeu a onda e ele passou por um processo de aprendizado dentro do útero materno e ele guardou, ele tinha uma lembrança da onda, do sinal que estava sendo transmitido. E cada vez que a criança estava agitada, eles transmitiam essa mesma onda, esse mesmo sinal e a criança se acalmava. Ou seja, a criança conhecia o sinal que estava recebendo. Em outra pesquisa que foi feita, olha que incrível essa pesquisa, gente. Eu gosto muito de estudar e eu gosto muito de ir atrás de pesquisas, porque as pesquisas elas trazem um conhecimento muito grande para a gente. Olha o que esses pesquisadores fizeram. Eles criaram um mamilo que foi conectado a um dispositivo de áudio. E esse teste de mamilo ele foi aplicado a 10 bebês recém-nascidos. Então pegaram 10 bebezinhos recém-nascidos e eles colocaram então essas crianças ali para esse teste que agora eles iam fazer. 10 bebezinhos. Se uma criança chupasse de uma maneira, eles ouviriam a voz da mãe. Ou seja, a sucção em um padrão diferente fazia com que a criança ouvisse a voz de outra mulher. Então, dependendo da maneira que a criança sugava esse mamilo artificial, ele conseguia ouvir a voz da mãe. Ou seja, tinham gravado a voz da mãe e tinham gravado a voz de uma outra mulher. Dependendo do tipo de sucção, a criança conseguia escutar determinada voz. Os pesquisadores descobriram que os bebês sugavam de forma a ouvir as suas mães. Ou seja, conforme as crianças foram sugando esse mamilo artificial, essas crianças então perceberam que de determinada maneira que eles sugavam o mamilo, ouvia a voz da mãe. E aí eles começaram a partir de agora a sugar o mamilo da mesma maneira para que eles continuassem ouvindo a voz da mãe. Olha só que incrível isso, né? O mesmo experimento ele foi feito usando o som da batida do coração da mãe e também de uma voz masculina. O resultado foi que os bebês sugavam de forma a ouvir o coração da mãe bater com mais frequência do que a voz masculina. Não é lindo esse estudo? Fantástico, não é verdade? A maneira como as crianças sugavam agora demonstrava que eles processaram o aprendizado, ou seja, a batida do coração da mãe dentro do útero materno, todo o processo de gestacional, a criança ouviu a batida do coração da mãe. E agora com o mamilo artificial, essa criança agora sugava da maneira que ela conseguia então ouvir a batida do coração da mãe. Mais tarde foi feito um outro estudo, um outro teste, em que 16 mulheres grávidas começaram a ler um livro infantil. E elas liam agora esse livro em voz alta 2 vezes por dia durante as últimas 6 semanas e meia de gravidez. Então, nas 6 semanas e meia finais da gravidez, as mães liam uma história infantil em voz alta. E uma vez nascidos, os bebês realizaram o teste do mamilo mencionado anteriormente, onde eles podiam ouvir, no caso, a mãe lendo o livro infantil original que foi usado e a leitura de uma outra história, a leitura de um outro livro. Os bebês sugavam para ouvir o livro infantil original. Não é incrível isso, gente?
Os bebezinhos, então, começavam a sugar de uma maneira que eles conseguiam ouvir a história que a mãe lia nas últimas 6 semanas e meia. Então, essa pesquisa concluiu que uma experiência auditiva pré-natal pode influenciar as preferências auditivas após o nascimento. Então, imagine o que uma criança ouve dentro do útero materno. As coisas que as pessoas falam do lado de fora, as coisas que essa mãe ouve, a maneira como alguém fala com essa mãe. Você percebeu a captação de como nós fomos traumatizados, bloqueados e até amaldiçoados dentro do útero materno? E tem uma autora que ela é obstetra, que ela é muito conhecida nos Estados Unidos, que é Christiane Northrup. Ela compartilhou que se uma mulher grávida está passando por altos níveis de medo ou ansiedade, ela cria um negócio chamado cascata metabólica. Ou seja, hormônios conhecidos como citocinas são produzidos e o sistema imunológico da mãe ele é afetado, incluindo do filho. Ou seja, tudo que acontece com a mãe acaba atingindo em cheio esse bebezinho, essa criança que está lá dentro. E olha que é incrível, não é verdade? Ou seja, como nós somos impactados, como nós somos traumatizados, bloqueados, ou fomos, dentro do útero materno. A ansiedade crônica da mãe pode preparar o terreno para uma série de resultados baseados em trauma, como prematuridade, complicações de nascimento, morte e aborto espontâneo. Então, quando você vê alguns quadros ou casos de aborto espontâneo, de algumas situações de morte, pode ser também que tenha uma ligação muito forte com essas coisas que acontecem. E o oposto também é verdade, Quando a mãe está se sentindo saudável, quando a mãe está se sentindo feliz, ela produz então a ocitocina, isso geralmente é chamado de molécula de pertencimento. Olha, eu acho muito incrível isso, Porque essa molécula de pertencimento, ela faz com que a criança sinta que ela faz parte dessa família, que ela faz parte, que ela pertence. Então, a presença desse componente, ele cria sentimentos de união e fortalece a imunidade do bebê. Então, esse bebezinho lá dentro do útero materno, ele tem o seu sistema imunológico transformado, ele é fortalecido dentro do útero materno. E os neurotransmissores que se movem dentro do corpo da mãe criam a impressão química, física no cérebro e também no corpo do bebê. Então tudo que está acontecendo com a mãe acaba passando para esse bebezinho. A mensagem impressa que esse bebezinho começa a receber é que existe segurança, que existe paz, que ele é bem-vindo, ele se sente seguro, que ele é protegido, que ele é cuidado. Olha que incrível, gente. Esse é um estudo fantástico. Então, tudo que está acontecendo lá de fora, tudo que está acontecendo no interior dessa mãe é transmitido diretamente para esse bebezinho, e esse bebezinho nasceu, esse bebezinho cresceu, e esse bebê é você. E aí você começa a entender por que você passa por tantas situações tão complicadas e tão desafiadoras na sua saúde emocional. Um bebê pode aprender enquanto está no útero? Então é a grande pergunta, porque eu já ouvi várias pessoas defendendo algumas histórias de que não, que a criança não tem nada a ver, que a criança não ouve, parará, mas a ciência comprovou que sim. A pesquisa parece apontar nessa direção. Em termos de saúde mental, isso pode ser uma pista para problemas psicológicos que os adultos apresentam. Então, problemas psicológicos que os adultos apresentam, problemas psicológicos que talvez você tenha, têm uma origem no útero materno. E você era muito pequenininho, ou seja, você estava em formação, não tem como você entender, não tem como você saber a origem. Por isso que muitas vezes as pessoas perguntam, mas eu não consigo chegar na minha origem. Então nessa noite você começa a entender que talvez a sua origem está muito mais nos primórdios do que você pode imaginar. Está lá dentro do útero materno. Dentro do útero materno fomos infectados, dentro do útero materno fomos amaldiçoados, com problemas emocionais, com bloqueios, com traumas, que começou a origem lá dentro. E por isso que muitas pessoas, às vezes, inclusive crianças, adolescentes, juvenis, elas têm uma sensação de que elas não são amadas, que elas não são protegidas, que as pessoas não se preocupam com elas. E você começa a perceber, está lá dentro do útero materno. E às vezes as pessoas até dizem, nossa, mas eu te dei tudo. E pode ser que sim, após o nascimento, a criança foi muito amparada, muito amada, muito, entendeu? Só que dentro do útero materno,
Essa criança passou por um processo talvez de instabilidade dos pais, por um processo que os pais não tinham de repente uma capacidade de assumir uma situação de serem pais. E isso é incrível. Em alguns casos, infelizmente, quando a gente olha os problemas psicológicos dos adultos, pode ser uma pista, então, lá no útero materno? Em alguns casos, eu creio que sim. E é triste, na verdade. E eu sinto que é assim, não porque eu fiz pesquisas e revisei muito sobre esse assunto, mas por causa de centenas de pessoas que eu já tratei, por causa dos seus traumas de vida fetal. Mas eu já encontrei muita gente que o problema delas está lá no feto, está lá na origem, está dentro do útero materno. Mas já tratei muitas pessoas, já trabalhei com muitas pessoas que a origem dos seus problemas estava lá no feto ainda, ou seja, lá dentro do útero materno. Eles experimentaram uma redução significativa ou total dos seus problemas negativos e também disfuncionais, e muitos desses pacientes haviam apresentado anteriormente sentimentos espontâneos e abruptos de raiva, medo, tristeza, solidão, hipervigilância e até capacitação codependente. Então esses são os sintomas que são apresentados geralmente em quem tem uma origem muito forte que está lá dentro do útero materno. Da próxima vez que você experimentar essas emoções, raiva, medo, tristeza, solidão, hipervigilância e até a capacitação codependente, e a gente vai fazer uma live na quinta-feira sobre dependência emocional e nós teremos uma convidada, venha para essa live que vai ser uma live muito interessante. Então, da próxima vez que você experimentar uma dessas emoções e não conseguir descobrir de onde ela veio, talvez ela esteja vindo antes do seu nascimento físico, tá? Antes de você vir a este mundo, talvez lá no lugar que deveria ser o santuário, foi lá que você foi impactada, foi lá que você foi impactado. Você pode ter tido, de repente, uma mãe independente, uma mãe assustada. Você pode ter tido uma mãe que não quisesse engravidar. Você pode ter tido uma mãe que tinha muitos ressentimentos do seu pai. Talvez a sua mãe estivesse deprimida. Talvez a sua mãe estivesse solitária. Esperançosamente você teve, quem sabe, uma mãe feliz e contente que cuidou de você em seu coração e gostou de ter você. E tomara que seja assim. Mas muitas mães, elas, pelas dificuldades e problemas que elas tinham, elas não tiveram aquela vontade de ter esse bebê, mas essa criança chegou. E eu tratei já de casos, para você ter uma ideia, de uma mulher, uma vez, totalmente bloqueada, traumatizada, em que a gente foi até a origem do problema dela. E a origem do problema era seríssimo, porque a mãe dava murros na barriga, querendo que a criança morresse. E dizia, morre praga, e dava murro na barriga. E essa mulher foi liberta, foi transformada, porque foi para a origem, foi trabalhar na origem. Então imagine uma situação como essa, como é terrível. E como que a gente pode reconstruir-se a partir dos traumas da infância? Eu acho que essa é a parte mais importante dessa live. Porque de repente eu falo para alguém que você está totalmente bloqueado, traumatizado, arrebentado, mas como que você pode reconstruir-se? Como que você pode curar as feridas emocionais? Como que você pode juntar os cacos da sua vida que estão tão machucados, tão arrebentados? Por maiores que tenham sido os traumas da sua infância, por mais profundos e altamente prejudiciais, podemos sim mudar essa situação. Podemos sim, trabalhando com o nosso passado e aprendendo a aceitar as nossas experiências negativas, para que possamos seguir em frente com nossa felicidade, ou trazendo a felicidade em nossa mente. Então tudo tem uma origem, sim, mas aí passa por um processo em que nesse processo eu preciso tomar uma decisão de aceitar esse meu passado, tomar uma decisão então de seguir em frente, tomar uma decisão e entender que eu sou arquiteto do meu próprio destino, tomar uma decisão e entender que eu sou o senhor ou a senhora da mente, e é isso que você precisa, dos seus pensamentos.
É você entender que você manda, é você olhar para você e dizer assim, aqui é uma mente incrível, é uma mente próspera, mas se tornou terra de ninguém. Todas as sementes que foram plantadas ao longo da vida, todas as porcarias que recebemos ainda dentro do útero materno, todas as porcarias que recebemos após o nascimento, as faltas que os nossos pais, avós, cuidadores tiveram conosco, a falta que os nossos professores tiveram conosco, as pessoas à nossa volta, como nos traumatizaram. Mas é você entender, sim, eu preciso reassumir o controle da minha vida. Quem que vai ser responsabilizado pela tua vida quando você perder a sua saúde completa emocionalmente? Quem vai ser culpado um dia de uma situação como essa? Vai esperar chegar ao final da sua vida, quando você tiver lá 95 anos, para olhar para trás e dizer, o que eu fiz da minha vida? Então sim, é você aceitar as experiências negativas, elas existem. Mas passado é referência, passado não é permanência. Então não é ficar lá se lamentando. Teu pai falhou com você, tua mãe falhou com você, as pessoas falharam com você, mas você não precisa falhar com você. Você precisa entender que toda e qualquer situação que já aconteceu com você durante uma vida te causou dano, te machucou, te traumatizou, te arrebentou, mas cabe a você, criatura, ser de luz, se levantar e dizer, basta, chega, não quero mais isso para minha vida, eu assumo o controle da minha mente. Aí tem técnicas que eu ensino incríveis, fáceis de você fazer aí no conforto da sua casa. Então aceitar as experiências negativas para que você siga em frente. Machucaram você, traumatizaram você, fizeram coisas horríveis contra você, mas não interessa, eu sou o Senhor, eu sou a Senhora dos meus pensamentos, é isso que você precisa pensar. Eu reassumo o controle da minha mente. E a gente já falou aqui que no conceito que envolve o processo de ondas cerebrais, a gente tem uma abertura muito grande até os 8 anos de idade entre a nossa parte racional e o inconsciente. A partir dos 8 anos tem um fecha e a gente não consegue mais captar o que acontece na parte mais íntima, vamos dizer assim, do nosso cérebro. E aí é como se ele começasse a andar sozinho, como se fosse um carro muito potente sendo dirigido por uma criança. E em uma hora vai se arrebentar. Esse adolescente vai se destruir porque está andando livre, leve e solto. E aí a gente começa a ter os problemas muito sérios dentro de nós que se levantam e tem um poder incrível para nos maltratar, um poder incrível para nos machucar. Então cabe a você aceitar as experiências negativas para que você possa seguir em frente. Você precisa seguir em frente, você precisa se levantar, você precisa entender que a situação que você está vivendo é um estado. E eu costumo muito falar... E eu gosto muito de falar e usar muitas expressões para até que uma criança entenda. A sua vida não é uma foto, a sua vida é um filme. Mas talvez você esteja vivendo uma foto do filme da sua vida desfocada. Uma foto que foi tremida, uma foto que te machucaram, uma foto que arrebentaram com você, uma foto que te destruiu, e você fica focando nessa foto, e você olha, se lamenta, e você se entristece, você se arrebenta, mas a sua vida é um filme, e o filme é feito de cenas, tem cenas tristes, mas tem cenas felizes. Então pare de olhar para essa situação e cair no vitimismo, porque o vitimismo está destruindo você por completo. Então levante, sacode a poeira da sua vida e diga, basta, eu quero transformar a minha história. E eu posso sim transformar a minha história com a mudança dos meus pensamentos. É transformando e mudando. Você não é os seus pensamentos, você é muito melhor do que você imagina que você seja. Então siga em frente. E para tomar essa decisão, você precisa compreender que já passou da fase indefesa, que nós somos os principais responsáveis por nossa vida e nossa felicidade. A tua felicidade, a minha felicidade não está nas pessoas, a tua felicidade não está no marido, a sua felicidade não está num namorado, numa namorada, numa esposa, numa namorada, num namorado, seja lá quem for, não está no pastor, não está no padre, não está na igreja, a sua felicidade está em você, entender que você é o responsável pelo controle da tua vida, pelo controle da sua felicidade, e que nosso passado não pode nos prejudicar se você aprender a lidar com ele.
O passado é referência, não permanência. Então o passado está voltando para te maltratar, o passado está voltando para te assombrar, o passado está voltando para te matar. Você precisa entender que ele é referência, você passou por lá, mas ele não tem que ter mais poder para destruir você. Você precisa aprender a lidar com isso. Precisamos saber também que podemos ainda processar nossas experiências pessoais como crianças, porque não fortalecemos o nosso lado emocional, que essa área precisa ser desenvolvida. E talvez você foi criado dentro de um ambiente em que os pais não permitiam que você expressasse as suas emoções, e você veio para a vida traumatizado, machucado, e tudo te machuca, tudo te ofende, e você talvez vive dentro de relacionamento ácido que você não tem liberdade para colocar para fora, expressar as suas emoções. Então você precisa entender que essa criança que existe dentro de você precisa desenvolver sim esse lado emocional que não foi desenvolvido. E aqui, esse conteúdo que eu tenho dado em todas as nossas lives, no GPS emocional, é exatamente para fortalecer essa criança que vive dentro de você e transformar sim, por completo, a sua história. E precisa desenvolver. Você pode aprender a desenvolver isso. Você pode transformar isso por completo. Nunca estamos fora de alcance de nós mesmos. Sempre podemos nos reconstruir e criar vida mais feliz. Termos vidas mais felizes. Você pode reconstruir a sua história. Você pode se libertar de traumas, de bloqueios emocionais. Não é fácil? Claro que não é fácil. É difícil? Talvez sim. Mas com as ferramentas certas, no lugar certo, toda e qualquer pessoa pode transformar a sua história. E é possível seguir sozinho. Em algum ponto precisamos da ajuda de pessoas capacitadas. E eu sou o seu irmão mais velho, eu costumo dizer, né, brincando assim. Mas você precisa entender que pessoas são colocadas em nossa vida para nos maltratar, para nos destruir, mas também para nos ajudar. E eu creio sim, quando eu desci, fui no fundo do poço, no caos das emoções, das coisas horríveis que fizeram contra mim, da maneira como me maltrataram, da maneira que me machucaram, e lá no fundo do poço eu entendi sim que existia uma missão. Deus estava me levantando para essa missão, transformar vidas. Esta é a minha missão, tirar homens e mulheres da escuridão, abrir os olhos daqueles que estão cegos para a sua saúde emocional, abrir os olhos para aqueles que estão escravizados pela sua mente. Pode ser que não seja fácil, mas você pode seguir sozinho e você pode seguir acompanhado. Lembre disso. Mas o investimento em nossa saúde nunca é alto demais. Invista na sua saúde emocional. Trabalhe a sua saúde emocional. Transforme a sua história com o processo de reassumir o controle da sua vida, da sua história. Eu queria terminar essa live nessa noite para abrir para perguntas. Terminar da maneira que eu comecei, com essa frase: nascemos para ser felizes e iluminar o mundo. Precisamos nos libertar de tudo aquilo que nos prende na escuridão. Eu queria abrir para você agora para perguntas. Pode mandar a sua pergunta sobre o conteúdo que nós conversamos hoje. E eu estou aqui para te ajudar nessa noite. E quem sabe até te desbloquear de alguma forma. Mas eu preciso receber a sua pergunta nesse instante, para que a gente possa então ir para a parte final dessa live nessa noite. Enquanto você coloca a sua pergunta, lembrando 2 recados muito importantes. O primeiro recado: se você ainda não se inscreveu para participar da Semana do Desbloqueio Emocional, ela é totalmente gratuita, do dia 7 ao dia 10, numa comunidade fechada. Você precisa se inscrever. No link da bio aí no Instagram você consegue, ou também no Facebook, abaixo da capa da página, você clica lá e você pode então estar se inscrevendo para participar. É totalmente gratuito, você não paga para entrar e também não paga para sair. Tá bom, gente? Vamos lá então às perguntas desta noite. A Marilda colocou aqui, a Marilda é minha irmã, que mora em Curitiba, lá no Paraná. No Paraná colocou aqui: todas as mamães traumatizaram os bebês ou só as mulheres que estão com depressão? Eu creio que todas as mulheres, de alguma forma, podem traumatizar os seus filhos. A questão é, algumas mais, algumas menos. Por que eu digo todas, ô Marilda, que podem traumatizar? Porque geralmente mamães são marinheiras de primeira viagem. Ninguém, né, a mulher vai passar por um processo de gravidez, principalmente a primeira gravidez. Quando você pega crianças, né, os filhos da mesma mãe, e
e você compara um com o outro, geralmente o primeiro filho é um pouco mais estressado, um pouco mais irritado, um pouco mais isso, um pouco mais aquilo. Há uma diferença de um filho para o outro. De alguma forma ele foi bloqueado e foi traumatizado, o primeiro filho. O segundo, talvez os pais corrigiram a trajetória, que de repente o pai e a mãe já estavam melhor financeiramente, ou estavam se entendendo melhor. Então tem processos de bloqueios, não necessariamente de bloqueios, mas alguns ruídos emocionais nos filhos. E alguns casos mais graves, daí são casos assim de bloqueios e traumas, que pode envolver a rejeição de uma mãe para os seus filhos, o estado emocional da mãe, que nem necessariamente pode ser a depressão, mas a depressão ela é já o grau maior de gravidade, que pode impactar o sistema psicológico então da criança agora que cresceu, ou seja, se tornou adulto. Ok? O Júlio colocou aqui, não consigo achar a raiz dos meus traumas. Aí você precisa fazer uma análise, né? Raiz dos seus traumas. Em primeiro lugar, Júlio, é pegar um papel e uma caneta e tentar anotar quais são os teus traumas. Você já identificou quais são eles? O teu trauma está relacionado ao quê? É trauma de é bloqueio de autoimagem? É bloqueio de autoestima? É bloqueio de aprendizado? Entende? Qual é o teu trauma? Qual é a situação que você enfrenta? Qual é a dor emocional que você tem? A partir do momento que você coloca a dor emocional, que você entende qual é a tua dor emocional, qual é o teu trauma ou qual é o bloqueio que está te prendendo, aí você começa a trabalhar para tentar entender da onde surgiu esse bloqueio. Por exemplo, um bloqueio de aprendizado. Se a pessoa tem dificuldade para aprender alguma coisa, o bloqueio de aprendizado não necessariamente ele está ligado ao útero materno, porque a criança estava lá dentro ainda, mas pode estar ligado por uma experiência que a mãe passou. Mas o bloqueio de aprendizado ele pode estar relacionado, por exemplo, aos professores. Um tipo de professor que talvez te envergonhou na frente dos colegas da turma, expôs você, ou talvez o próprio cuidador, o pai ou mãe, que de repente foi tentar ensinar alguma coisa para você e quando foi ensinar essa coisa para você, te chamou de burro, te chamou que você não tinha capacidade, que você nunca ia aprender, que você ia ser burro uma vida inteira. Então percebe que depende muito do período e da situação. Então não sei se eu estou conseguindo responder para você, porque ficou meio vago. A origem ela pode estar ligada em alguma situação sim, mas você tem que tentar descobrir primeiro qual que é o bloqueio, qual que é a situação que te prende, tá bom? A Valdirene colocou, quando a gente canta para o bebê, quando está ainda no ventre, ele ou ela pode nascer com a voz boa para cantar? Não necessariamente. Não necessariamente. Mas o que pode acontecer é que essa criança, ela nasça com gosto para música. E aí, quando você tem um gosto, um sentido voltado para essa área, porque a mãe cantava muito, né? Ela pode sim desenvolver. Porque o dom ele pode ser desenvolvido ou pode nascer com a criança. Ela pode sim nascer, mas também pode desenvolver, tá bom? O Almir colocou aqui, deixa eu voltar um pouquinho, Uriel, quando uma pessoa diz que vai deixar de ser compreensível, é um trauma? Eu não entendi tua pergunta, Almir. Uma pessoa que diz que vai deixar de ser compreensível é um trauma? Eu não consegui entender aí, talvez se você conseguir clarificar para mim, eu agradeço. Eu acho que é uma terceira pessoa que falou para você assim que vai deixar de ser compreensível. Pode ser um trauma? Não necessariamente, né? Das dores colocou, eu estou tendo muito receio, muitas recaídas, infelizmente. Das dores, a vida é um aprendizado. A vida é feita de quedas, mas a vida também é feita de recomeços. O que você precisa analisar e olhar é o que você está fazendo diferente ou o que você deixou de fazer. O que antes estava te fortalecendo que hoje você não faz mais. As palavras de afirmação, você tem feito todo dia? A tua rotina diária, a tua rotina noturna. Você é aluna do GPS, você tem reassistido o GPS, tem aplicado aquilo que você aprendeu. Então, quando você começa a se distanciar daquilo que te fez bem, acaba tendo uma tendência de você voltar para os mesmos velhos hábitos que te derrubaram. Então, você precisa fazer uma sondagem dentro de você para que você consiga, então, entender-se claramente o papel, né, que você está enfrentando, a situação que você está enfrentando. Então, faça, amiga, uma análise aí para você tentar aí entender, tá? A situação de você.
A Paula colocou aqui, depois que o bebê nasce, como faço para desbloquear ele? Eu, como mãe, posso ajudar ele? Pode sim, Paula. Independente da idade que a criança ela tenha, você pode sim. Uma das coisas incríveis que ajuda a desbloquear, e se de alguma forma... E mesmo que você não tenha certeza se a criança for bloqueada, mas você sabe, mamãe, o estado que você passou na gravidez. E sabendo o estado que você passou na gravidez, provavelmente esse bebê vai nascer com alguns traumas. E uma das coisas muito fortes que você pode fazer é você falar para essa criança enquanto ele está dormindo. E aí você começa a falar. Lembra do que a gente fala das palavras de afirmação e o poder que elas têm? E aí você começa a falar que ele é incrível, que ele é especial, que ele é maravilhoso, que ele é uma criança muito amada. Então você começa a trabalhar isso. Você é muito inteligente, você vai ser muito inteligente, você vai ser muito criativo, entendeu? Você fala coisas positivas e coisas boas. Coloca a mão no nenê e vai falando, vai falando e vai falando. Independente da idade, você pode também transformar. Eu lembro que eu desbloqueei, eu sou pai também, eu sou pai de 2 garotos e acabei virando pai de um terceiro filho, que é um filho do coração. E eu lembro que quando eu era totalmente bloqueado, muito traumatizado também, muitas coisas ruins aconteceram na vida, mas quando eu fui estudar, e eu comecei a me deparar com algumas matérias de psicologia que começaram a mexer comigo. E eu entendi que estava tudo errado. E eu tinha que transformar e tinha que mudar isso. E ele era o meu filho mais velho, é o meu filho mais velho. E eu então levei ele um dia para pescar, coloquei ele num laguinho para pescar, só eu e ele, e a gente ficou lá. E eu queria proporcionar uma maneira que esse menino falasse o que estava acontecendo, qual que era o problema, e eu queria entender qual era o bloqueio. E eu então comecei a falar, levou 1h30. Em 1h30 esse garoto não abriu a boca. E ele tinha mais ou menos o quê? Acho que uns 9, 10 aninhos de idade. E depois de 1h30 ele disse assim: você não me ama, você ama o Léo. O Léo é o meu outro filho mais novo. E é duro você ouvir isso, mas provavelmente em algum período da história dele eu transpareci isso. Porque ele era o primeiro filho, veio o segundo filho, ou seja, de alguma forma eu me distanciei do primeiro filho para dar uma atenção para o segundo filho. E ele sentiu isso. E não só isso, provavelmente ele viu algo que eu não fiz no processo gestacional, talvez que com ele aconteceu. E aí eu consegui desbloquear ele naquela tarde de um problema seríssimo de não pertencimento, que era a crença do desamor. E você consegue fazer isso e transformou a história dele de uma maneira incrível, né? E então você pode fazer isso, tá, Paula? Você pode pegar essa criança, independente da idade, e você pode ele tá dormindo e mesmo acordado você pode falar coisas lindas. Eu tenho um netinho, eu já sou vovô, e o meu netinho, quando eu tive a oportunidade de ficar com ele um período de tempo que os pais moraram, né, conosco, eu comecei a trabalhar na cabecinha dele, de quanto ele era especial, do menino incrível que ele era, da capacidade, da inteligência, de quanto amado ele era. Não preciso nem te falar que esse menino hoje é um avião, é muito inteligente. Hoje ele fez 6 aninhos agora esse ano. Não preciso nem te falar da capacidade e a inteligência desse garoto. E sem se falar também de quanto a gente se uniu e quanto a gente é apegado, eu e ele. Então tudo com palavras, viu, Paulo? Palavras de afirmação, palavras muito fortes de transformação. E isso você pode fazer com qualquer pessoa, você pode fazer inclusive com adultos. Você pega uma pessoa que está aí dormindo de repente e você pode fazer a mesma coisa. Se ela tem o sono muito leve, tem que falar um pouquinho mais baixinho. Se tem o sono pesado, pode falar. Mas mesmo acordado, você pode começar a transformar e modificar, dizendo a importância que a pessoa tem, o quanto incrível ela é, o quão especial ela é, o quanto você a ama, o quanto ela é inteligente. Então isso transforma a vida das pessoas, porque isso são palavras, sim, de afirmações. Temos alguma outra pergunta nessa noite aí? Faça a sua pergunta para que a gente possa, então, responder para você. Ou se não, eu vou terminar aí, vou ir para a parte final, finalizando aqui com você a nossa live nessa noite. Alguém tem alguma pergunta? Pode fazer aí, que eu tenho o maior prazer, então, de responder.
Ok, alguém tem alguma pergunta? Não? Vamos terminar a nossa live nessa noite, então. Eu creio que foi uma live fantástica, foi uma live que mexeu com a gente, e uma live que nos ajuda bastante, né? De uma forma muito especial e de uma maneira incrível, né? Eu vi um ponto de interrogação da Valdirene, mas subiu para mim aqui, não está aparecendo sua pergunta aí, né? Deixa eu procurar aqui. Quando a mãe teve eclâmpsia, pode ser trauma? É que a eclâmpsia ela pode ser uma condição de pressão arterial elevada, né? Ela pode ser um excesso de urina, ela pode ser um excesso de proteína na urina durante a gestação. E não necessariamente um trauma, entende? Ela pode ser mais uma questão aí de saúde mesmo e de alguma coisa que se perdeu, né? Mas ele não põe em risco tanto o bebê, mas ele põe em risco a mãe, né? Porque pode ter algumas coisas que pode acontecer com a mãe, como problemas nos rins, pode dar algumas dificuldades aí no fígado, pode dar algumas dificuldades inclusive no cérebro, né? Não necessariamente, mas pode acontecer de alguma situação se você teve algum processo, né, gestacional dentro do útero materno, você com um bebê relacionado à mãe, mas não tem assim alguma prova em relação a essa situação, tá, Valdirene? Então, ligada diretamente ao trauma. Pode ser algo muito relacionado mesmo ao processo aí da gestação que de alguma forma acabou se perdendo, tá bom? Pessoal, nós vamos terminar, já que ninguém mais tem perguntas, encerrando a nossa live nessa noite. Eu queria dizer para você que apesar de todos os traumas, de todas as lutas, de todas as dificuldades, sempre pode existir um recomeço. Eu acho lindo isso porque eu acredito em recomeços. Eu acredito na transformação das pessoas. Eu acredito na transformação da mente. Eu acredito que toda e qualquer pessoa, homem e mulher, aonde você esteja, na situação emocional que você enfrenta, você pode sim transformar a sua história, mas depende de você tomar o primeiro passo. Infelizmente, a gente não aprende isso na escola. Infelizmente, ninguém fala sobre isso. Porque o que acontece conosco é que a gente é doutrinado a acreditar que tudo que acontece conosco está do lado de fora e não do lado de dentro. Mas quando a gente começa a aprender que nós estamos ou enfrentamos os nossos problemas do lado de dentro, que os nossos maiores inimigos vivem dentro de nós, a gente começa a olhar e entender a história de uma forma diferente. Aí você começa a enfrentar e entender que tudo o que você busca está do outro lado do medo. Está conseguindo entender isso? Tudo que você busca está do outro lado do medo. O medo de não ser amada ou amado, o medo de não pertencimento, as nossas crenças, os nossos valores que foram destruídos. Mas aí quando você começa a entender que apesar de toda e qualquer condição que você enfrentou ou enfrenta, existe sim uma solução. E assim como os problemas estão na nossa mente, a solução também está na nossa mente. A nossa história começa a se transformar. A nossa história começa a se modificar. Eu começo sim a entender, senhoras e senhores, que a solução pode ser alcançada, ela vive dentro de mim. Eu posso transformar a minha história, eu posso recomeçar, eu posso transformar, entendendo que eu não sou os meus pensamentos, separando pensamentos e sentimentos, entendendo que você é o arquiteto ou arquiteta do seu próprio destino, que está em você o poder para transformar, porque Ele, o nosso Criador, quando fez você, Ele capacitou, Ele te deu um presente que se chama sua mente. Mas essa mente um dia você entregou para outros donos, pessoas que te escravizaram, coisas voluntárias e involuntárias que arrebentaram com você, coisas que maltrataram, coisas que te machucaram, coisas que tiraram a estabilidade dos teus pés, da sua vida emocional. Você entregou para outros donos. Mas está aqui um que tem falado para você a cada dia que você precisa reassumir o controle da sua mente, que o verdadeiro dono, a verdadeira dona é você, que a escritura dessa mente pertence a você. É tomar posse, é começar a olhar e dizer basta, chega.
Quando os pensamentos negativos começarem a chegar, que eles têm um poder altamente tóxico e destrutivo para arrebentar você, é você dizer: cala a boca, pensamentos negativos, cala a boca. E ele está dizendo: você não merece. Aí você diz: mentira, eu mereço, eu sou capaz. E eu já falei para você, use a técnica do elástico. Coloca o elásticozinho, aquele de dinheiro, na mão. E quando os pensamentos negativos estiverem bombando na tua cabeça, você produz dor em você. E você bate, estica o elástico e solta produzindo dor. E você diz: mentira, a verdade é... E você coloca aquilo que é positivo. E é incrível, gente, é incrível isso. Porque o teu cérebro, quando ele percebe dor no teu corpo, em alguma parte, é como se ele descesse. Ele vai dar uma olhada: o que está pegando aqui? Está sangrando? Está machucado? Está dolorido? Por quê? E aí você provoca a dor. Mas ele desce, né? E ele não encontra nada, não está sangrando, está machucado, não quebrou. De novo o pensamento volta para você negativo, provoca dor, e você dá a mensagem correta. Vai chegar ao ponto, porque ele é muito inteligente, que ele vai entender o sinal que você está mandando, e que esse padrão de pensamento negativo, ele produz a dor em você. E ele começa a eliminar da tua vida. E por que ele faz isso? Porque você está reprogramando a sua mente. E quando você não faz isso, você passa uma vida inteira tendo prazer nos pensamentos negativos e nas coisas ruins. E o cérebro entende que você gosta. Quer ver? Eu vou te dar um exemplo. Você começa a pensar em alguém que te machucou. E se você pensasse, se eu falasse: pense em alguém que te machucou nessa noite, você ia pensar e já ia doer. Porque é uma ferida que se abre. E quando você tem uma tendência a pensar, ou entra no vitimismo: ah, porque ele fez isso, ou porque ela fez aquilo, porque me machucou. Você entra no vitimismo. Você está dizendo para o teu cérebro que você tem prazer nesse padrão de pensamento. E ele fica trazendo, porque ele é um HD, ele só traz a informação. Mas quando você começa a produzir dor em você, ele começa, e você dá a mensagem correta e certa, ele começa a entender: isso não é legal para mim. E ele começa a tirar da tua vida. Quais são os pensamentos que têm destruído a tua vida? Quais são as coisas ruins que você tem acalentado? Quais são as coisas que você tem focado? Tudo que você foca, expande. Então, está na hora de você começar a transformar a sua história. A Paula colocou aqui: só acho o nosso cérebro preguiçoso demais. Porque você fez assim. Porque eu fiz assim. Porque nós fizemos assim. Ele não é, ele é incrível. Porque é como se fosse uma máquina de última geração, mas de Deus, né? Tudo que você planta, você colhe. Então, bote esse cérebro para trabalhar. E se ele está meio preguiçoso, assista uma live que eu fiz aí do cérebro preguiçoso. Essa live vai te ajudar a exercitar o seu cérebro para fazer ele ficar aí um aviãozão. E é fantástico. Então, ser de luz, ser incrível, termina a live dessa noite dizendo: você não é os teus pensamentos, você é muito melhor do que você imagina. Você é linda, você é lindo, você é incrível, você é inteligente, você é especial, você é uma pessoa maravilhosa, você é uma bênção nessa terra. Por mais que isso você tem que dizer a cada dia, é olhar diante do espelho, fazendo a sua rotina diária ou noturna, se preparando para dormir. E talvez você tenha alguém que está me assistindo hoje pela primeira vez. Vai diante do espelho, olha nesses olhos que tantas vezes derramaram lágrimas e diga para você: eu sou linda, eu sou lindo, eu sou especial, eu sou maravilhoso, eu nasci para comer do melhor dessa terra, eu nasci para governar a minha vida, eu não sou os meus pensamentos, as minhas células saudáveis se renovam a cada segundo, sou saudável, tenho saúde, tenho paz, sou feliz, sou financeiramente próspero ou próspera, mesmo que não seja uma verdade presente, você está mudando a programação da história da sua vida. Que você, se fez sentido o que a gente conversou, daqui a pouco essa live vai entrar aí novamente, compartilhe ela, marque pessoas, vá nos comentários abaixo, mesmo depois da live, porque agora os comentários ao vivo desaparecem, mas vá depois no gravado e marque nomes de pessoas, para que chegue a pessoas que tanto precisam. Me ajude a ser luz na escuridão. Me ajude a enxugar os olhos das pessoas que tanto sofrem. Me ajude a chegar ao maior número de pessoas. Porque transformar vidas é a minha missão. E eu queria terminar essa live dizendo o seguinte: se você não desistir de mim,
eu não desistirei de você. Tenham todos uma boa noite, com muita saúde emocional. Não esqueça de fazer o que a gente ensinou hoje. Faça a rotina noturna, se prepare para dormir e você vai começar a perceber a transformação na história da sua vida. Tá certo? Então, pessoal, tenham todos uma boa noite. Fiquem com Deus e não se esqueçam a cada dia de trabalhar as palavras que vão construir, fortalecer os valores de cada um de vocês e você vai ver a pessoa incrível que você vai se transformar. Tenham todos uma boa noite, fiquem com Deus e até então a nossa próxima live. Lembrando que a próxima live é quinta-feira, temos convidado e a gente vai falar aqui sobre dependência emocional e vai ser uma live incrível. E também não se esqueça de se inscrever gratuitamente, vai no link da bio aí no Instagram ou no Facebook abaixo da capa para a semana do desbloqueio emocional, porque nós vamos trabalhar forte bloqueios emocionais e vamos desbloquear pessoas. Amo vocês. Até a nossa próxima live. Fiquem com Deus.